São histórias de mulheres e homens que dizem ter sido vítimas de abusos por padres e outros membros da Igreja. Crimes muitas vezes silenciados pela vergonha e pelo medo. A ida aos arquivos secretos permitiu perceber como a Igreja lidou e escondeu os casos de abusos de menores nos últimos 70 anos. E os testemunhos das vítimas mostram que muitos sabiam o que acontecia e nunca ninguém fez nada. Dos denunciados, só 25 casos podem ser investigados judicialmente, uma vez que a maior parte dos crimes já prescreveu. Tristeza, raiva e emoção continuam a marcar o julgamento em Lyon do cardeal Philippe Barbarin e de 5 outros arguidos acusados de encobrir os abusos sexuais de um confesso padre pedófilo. Todos os réus já emitiram comunicados onde expressam compaixão pelas vítimas, mas reafirmam que estão inocentes. Alguns dizem mesmo que não entendem porque são arguidos. Decidimos em conjunto de formar esta comissão, de aceitar os resultados que tem e de lutar por eles para que isto não se repita. Não tenho dúvida que é preciso mudar uma cultura na Igreja e na sociedade. Há um sinal muito positivo que a sociedade civil dá mediante as reações que fomos vendo ao longo do dia de hoje, esta indignação, esta condenação profunda ao crime abjeto que é a pedofilia, é um sinal positivo, nomeadamente numa altura em que vemos alguma esquerda radical querer tornar a pedofilia, banalizá-la como se fosse uma nova orientação sexual. Vemos marcas, vemos até a indústria da moda a hipersexualizarem as crianças e, portanto, a sociedade portuguesa mostra que ainda tem os valores certos e dá um grande cartão vermelho a este tipo de crime, e isto era algo que era preciso sublinhar. Portanto, em 2011 já o Papa Bento XVI dizia que um padre não pode ser um pedófilo e um pedófilo não é um padre. Apenas 32% dos pedófilos e daqueles que são condenados por abuso sexual cumprem a pena efetiva. O resto, estes 70%, alguns deles são apenas convidados a visitar o seu psicólogo com alguma frequência e continuam à solta, sabemos lá nós, se não a continuar a replicar este tipo de crimes.
Let's turn though in the meantime to India with a horrifying story that's prompted outrage right across the country after video emerged of two women being paraded naked through the streets in the state of Manipur. The Prime Minister Narendra Modi said the incident shamed India. Ethnic clashes have been going on in Manipur, a state in the northeast of India, for months. Estamos no centro de Lisboa, mais concretamente na Praça Martim Muniz. O nome e a localização da empresa do motorista indostânico que tentou sequestrar e perseguir Beatriz Pacheco no dia 19 de maio. Ficaram em prisão preventiva os 6 detidos na mega operação realizada ontem pela Polícia Judiciária em torno de uma rede de imigração ilegal.
nós sabemos, por diligências na GNR e por várias outras denúncias, que são todos indianos. E eu até achava que a maioria deles eram muito pacíficos e, na verdade, de facto, denota-se que culturalmente as pessoas que têm vindo ultimamente para a Albufeira desta nacionalidade são pessoas, ao contrário das grandes cidades indianas, são pessoas culturalmente muito instáveis e culturalmente muito atrasadas em relação àquilo que nós praticamos culturalmente aqui no nosso país. Portanto, a cultura deles é completamente oposta à nossa. Eles tratam a mulher como se fosse um animal, eles não veem qualquer tipo de maldade, ou eles não acham que deva ser, que não seja crime tratar as mulheres de forma criminosa. Portanto, nós é que temos que ter atenção, porque estas pessoas estão a entrar e estão a entrar diariamente. E estão a entrar neste âmbito e com este intuito de violar pessoas, de perseguir pessoas e de raptar crianças. Mas este foi o último caso. E atenção, que a nível das escolas estão a tentar abafar isto. Portanto, a instrução que há é tentar abafar isto, como se abafar isto fosse prevenir alguma coisa. Ou tratar de alguma coisa. Esta criança foi perseguida até à porta da escola e estes indivíduos ficaram à porta da escola e depois, segundo consta, houve alunos do 9º ano, mais velhos, alguns repetentes, que queriam sair da escola para bater nos indivíduos, que se mantiveram à porta da escola a ameaçá-la e a mandar piropos, e ela ficou extremamente traumatizada, começou a chorar, estava a tremer, tiveram que chamar os pais. Portanto, esta situação é uma que me chegou, mas também me fizeram chegar que isto é diário. A mais grave que aconteceu a semana passada também, de uma jovem adulta que, infelizmente, também é minha conhecida e que foi violada num Bolt, num TVDE. Portanto, ela foi mesmo violada, já foi comprovado, fez os testes, foi à GNR. Portanto, isto são casos que quase todos são... Aliás, estes foram todos reportados na GNR e, posteriormente, depois transitaram para outros departamentos. Mas esta jovem foi, efetivamente, violada. Foi drogada, porque os exames toxicológicos também deram isso, e foi violada por um indivíduo de nacionalidade indiana num TVDE.